Na década de 1960 e 1970, há uma quebra de paradigma da educação escolar no contexto indígena. Nesse período que começa a se trazer uma discussão pelos próprios índios. Aí se tem um embrionário da educação escolar indígena. É nesse período que surge o movimento indígena. Esse movimento vai trazer o centro dos debates e das discussões uma educação que possa dar conta dessa diversidade linguística, cultural e indígena que existe no Brasil. Esse é um marco bem importante que sempre devemos ter em mente quando falamos da educação escolar indígena, pois é nesse período que começa a se pensar, ao menos em discurso, e é nesse período que se escuta falar em uma educação diferenciada. A década de 60 e 70 foram somente de discussão. Na década de 80 são criadas as organizações indígenas, ou seja, até a década de 80 se tinha assembleias formadas por pessoas físicas. A pessoa jurídica, por exemplo, o Conselho Indígena, só vai existir no final da década de 70 e 80, oficialmente. Na década de 60 e 70 se tem a nascente do que hoje conhecemos de educação escolar indígena. É nesse momento que se fala de uma educação escolar, pois ela é feita por indígenas, discutida por indígenas. É a partir daí que os professores indígenas se tornam protagonistas dessa educação. E essa educação escolar não tinha nada pronto, então precisava se construir, mas eles vão dizendo como precisava ser essa educação, dando características dessa educação, e algumas delas são a específica, ou seja, dos próprios índios, a diferenciada da educação integracionista que era feita até então, a bilíngue. A educação escolar integracionista só priorizava a língua portuguesa. Agora era preciso, nessa nova forma de pensar a educação, o bilinguismo. E ela era intercultural. Na década de 70 e 80 que esses termos ganham força. 60 e 70 é o marco que divide a educação escolar indígena da educação escolar não indígena. 60 e 70 é o início dos debates. Na década de 80 se tem a criação das organizações indígenas. A criação das organizações indígenas, pessoa jurídica que representa os índios. Essa organização foi muito importante durante a década de 80, porque em 1988 tem a promulgação da Constituição Federal. A promulgação é importante para a luta dos índios, que já começava na década de 70, 80 e 90. São 30 anos de debate, de organização, de movimento, que culmina na promulgação da Constituição Federal, que acontece em 1988. Na Constituição Federal é aprovado 2 artigos que são essenciais para a luta das populações indígenas até aquele momento, que são o artigo 231 e o artigo 232. A garantia legal é essencial porque isso vai influenciar diretamente na escola, nos currículos das escolas. Até esse momento, a escola integracionista é muito forte. O que se tinha era apenas discussões. Não se tinha um corpo legal que dava sustentação e educação escolar indígena, que era discutida já desde a década de 60. No artigo 232, o Estado está dizendo agora para os índios que eles não precisam mais ser integrados. Agora eles têm direito de ser o que são, falando suas línguas, tendo seus costumes, suas religiosidades, e não precisam mais deixá-las para ser brasileiros. Antes, eles precisavam deixar de falar sua língua, deixar sua religião, deixar seus costumes, para poder ser considerado brasileiro. Se olhar no Estatuto dos Índios e outras leis, se tinha os índios integrados, índios em vias de integração e índios isolados. E isso era o processo de integração. E aqui no artigo diz que eles não precisam mais deixar de ser o que são, para ser considerados brasileiros. São reconhecidos e isso implica na escola. Dá uma força para aquilo que os índios estavam discutindo, reivindicando até então no que diz respeito à educação escolar. Na década de 90, se tem 3 conquistas importantes, que foi o artigo 78 e 79 da LDB, também a Resolução 003 e, por fim, o RECENEI, que é o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. A resolução fixa as diretrizes nacionais, diz como é que devem ser as escolas indígenas. Uma das coisas que chama a atenção é no artigo 2, que diz assim, abre aspas, sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas, fecha aspas. Então, para ser considerada uma escola indígena, ela precisa estar localizada em uma terra indígena. Para ser considerada uma escola indígena, ela precisa atender exclusivamente às comunidades indígenas. Esse documento é um documento de orientação pedagógica. Foi promulgado, lançado em 1998. Ele ainda é um guia hoje, é uma diretriz. Ele traz as orientações pedagógicas, ele vai falar sobre currículo,
sobre como que deve ocorrer a aula na sala de aula indígena, na década de 90, consegue-se concretizar aquilo que era discutido na década de 60, 70 e 80. Agora sim, a educação escolar indígena passa a existir de fato e de direito, pois agora existe um fundamento legal. Bomedipi, bomedipi na inoayete. Bomedipi, bomedipi na inoayete. Metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, ne metepe medipi mambo, ete bomu, ne metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, ne metepe medipi. Mambo te bomune, bomedipi na inoayete. Bomedipi na inoaye. Oma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne na boy koitire, aboma prasanta tinete, ne aboma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne na boy koitire, aboma prasanta tinete, boku more na inoayete, boku more na inoayete, aboma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne na boy koitire, aboma prasanta. Boku more na inoayete, boku more